Bem-vindos ao podcast Real Vida Seguros. Neste espaço trazemos especialistas que explicam de forma simples e sem segurez porque é que os seguros fazem diferença na vida de todos nós. Falamos de proteção, de escolhas do dia-a-dia e da importância de garantir segurança para o futuro. Sempre com exemplos reais e conversas acessíveis. Queremos ajudá-lo a perceber melhor o papel dos seguros na sua vida, na dos seus e no seu negócio. No podcast de hoje vamos falar com o Bruno Fonseca. Bruno Fonseca é gestor de clientes na direção de fundos de pensões na Real Vida Seguros, tem 20 anos de experiência na gestão de soluções de reforma para empresas e particulares, trabalha na Real Vida Seguros com percurso de 9 anos nesta companhia. E Bruno, vou colocar-lhe naturalmente questões relacionadas com os fundos de pensões. Portanto, quando pensamos em pensões, pensamos em reforma e vamos começar por aqui, que é qual é hoje a idade legal da reforma em Portugal e o que pode levar essa idade a mudar. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. A idade legal atualmente são 66 anos e 9 meses. Algo importante que importa realçar desde já é que a idade legal de reforma varia em função da esperança de vida que existe aos 65 anos. Portanto, a tendência, na medida em que a esperança de vida, isso é uma coisa boa da sociedade, conseguimos conquistar uma esperança de vida maior, ela vai aumentando e necessariamente a idade de reforma também vai aumentando. Por exemplo, para o ano de 2027 a previsão é que a idade aumente 2 meses, portanto será 66 anos e 11 meses. 11 meses, quase mais um aninho. Quase mais um ano, exatamente. Que anos contam efetivamente para a reforma e o que é que acontece quando existem períodos sem descontos? Pronto, então esse é um dos primeiros mitos que importa esclarecer. Atualmente quem se reforma são contabilizados todos os anos de carreira contributiva. O que é que são os anos de carreira contributiva? Não são mais do que os anos em que nós tivemos descontos para um regime de previdência, seja ele um regime de segurança social, privado, ou um regime público, caso da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, todos os anos que nós registamos como descontos, seja por trabalhadores por conta de outrem, seja como trabalhadores independentes, esses registros de remunerações, de vencimentos, de salários, contam para essa reforma. E atualmente as regras determinam que a reforma é calculada sobre a média de toda a nossa carreira contributiva. Portanto, como estava a referir, a última reforma da Segurança Social ocorreu em 2006 e até essa data, por exemplo, a reforma era calculada sobre os melhores 10 dos últimos 15 anos. Ora, isso hoje não acontece. A reforma é calculada sobre a carreira inteira de descontos. Como devem calcular, uma média é sempre mais baixo do que os melhores 10 dos últimos 15. Portanto, desde logo isto incorre numa forte penalização em termos de rendimentos quando alguém se reforma versus os seus rendimentos enquanto colaborador, enquanto na vida ativa. E de forma simples, como é que se calcula uma pensão aproximada? Fundamentalmente há três aspectos a ter em consideração. Como eu referi, o registro de remunerações, portanto, o número de anos que temos com remunerações ou com rendimento para efeitos de cálculo, a idade em que vamos pedir essa reforma e, naturalmente, depois toda a base legal que existe para determinar eventuais penalizações, eventuais também bonificações, porque também é possível existirem bonificações se alguém trabalhar mais do que o mínimo estipulado, neste caso são os 40 anos de descontos. Portanto, estes 3 fatores, carreira, idade e depois as questões legais, determinam como é que essa reforma vai ser calculada. Sendo certo que, quando alguém se reforma na idade legal, atualmente os tais 66 anos e 9 meses, terá a reforma, como se costuma dizer, por inteiro. Se alguém se reforma antecipadamente, necessariamente isso incorrerá em penalizações, ou seja, numa redução da sua reforma. E vamos ter de falar sobre isso. Mas primeiro, onde é que eu posso simular a minha reforma e que dados é que devo ter à mão, assim preparados? Vou agora para o computador e o que é que eu tenho que ter comigo? Pronto, uma coisa que muita gente desconhece é que é possível termos uma simulação oficial, junto a uma fonte oficial, que é a Segurança Social, neste caso no site da Segurança Social, na Segurança Social Direta, em que nós temos lá registados a nossa carreira contributiva, ou seja, todo o nosso histórico de vencimentos, de remunerações que estão registadas na Segurança Social, e é possível, com o histórico que lá está carregado, nós simularmos qual será
a nossa idade pessoal de reforma e qual é que será o montante estimado. Ou seja, a Segurança Social pega no nosso histórico, faz uma projeção futura com base em pressupostos de aumento salarial e de inflação e outros semelhantes e estima-nos qual será a nossa reforma se nós nos reformarmos na idade legal. Ou seja, projeta também a esperança de vida e isso é possível. Mas também é possível, de uma forma também muito completa, por exemplo, fazer uma simulação no site, num simulador que nós temos na Real Vida Seguros, em realvidaseguros.pt, com uma vantagem que o nosso simulador tem, que é, para além de nós conseguirmos ter a simulação da reforma pública, é possível nós também estimarmos quanto é que pode ser um complemento privado constituído por um PPR ou por um fundo de pensões, fazendo entregas programadas de determinado valor. E, portanto, de alguma forma, eu consigo, no nosso simulador, estimar quanto é que vai ser a minha reforma, quer pública, quer também quanto é que vai ser o meu complemento de reforma. Isso é ótimo. Fazemos logo. E que dados é que eu tenho que ter à mão? Fundamentalmente para a parte pública, então a carreira e entrar na Segurança Social Direta. Portanto, só os dados para entrar na Segurança Social Direta. Exatamente. No caso privado, naturalmente nós não temos o acesso à Segurança Social, portanto temos que colocar o nosso histórico de remunerações, ou pelo menos o nosso salário atual, indicarmos qual é a nossa carreira contributiva, para de alguma forma o simulador estimar ou ter em conta a nossa carreira passada e projetar a nossa carreira futura, colocarmos naturalmente a nossa idade, a nossa data de nascimento e depois indicarmos qual é o montante de poupanças que nós já temos ou se vamos partir do zero, é muito frequente, indicarmos também que tipo de poupança ou qual é a nossa capacidade de poupança que nós teremos mensal ou anual para depois naturalmente podermos fazer uma projeção de quanto é que nós poderemos ter de complemento privado. Muito interessante. Quando eu olho para uma simulação, o que é uma estimativa e o que já são regras bem definidas? Então, regras definidas são aquilo que nós conhecemos atualmente, são desde logo a nossa carreira, que nós já temos, a idade legal de reforma, que é algo também que já está definido, ainda que sempre com algum grau de probabilidade, tem sempre uma margem de erro, mas é algo que nós já que se consegue estimar com um elevado grau de certeza. O que é a incerteza? Bem, desde logo a idade em que nós nos queremos reformar. Pronto. Porque se é verdade que há uma idade legal definida, nenhum de nós sabe à partida se, por exemplo, a nossa entidade patronal nos vai querer a trabalhar até essa idade. Por outro lado, se nós próprios queremos trabalhar até essa idade, por exemplo, para pessoas da minha geração, eu tenho 43 anos, a minha idade legal de reforma estimada são quase 68 anos. E, portanto, esse é um fator que cada um de nós, quando pensa na reforma, deve pensar se está disposto ou se vai conseguir trabalhar até à sua idade legal de reforma ou à sua idade pessoal. E, portanto, e naturalmente a questão legal, não é? É óbvio que face à forma como o sistema público de pensões está criado, não só aqui em Portugal, mas nos países aqui desenvolvidos na Europa, os países do welfare state, digamos assim, o sistema foi criado numa lógica em que as pessoas descontavam muitos anos e depois na reforma viviam poucos. E, portanto, o sistema era sustentável. Neste momento, o sistema é uma pirâmide, como nós dizemos, é uma pirâmide invertida. E, portanto, necessariamente essas alterações legislativas que venham a ocorrer serão sempre no sentido de reduzir benefícios. E, portanto, isso sim introduz um grau de incerteza elevado nesta matéria. E que não conseguimos controlar a partir de agora, não é? Efetivamente. Qual é a diferença entre a pensão bruta e a pensão líquida e quais são os fatores que fazem baixar o valor final? Então, pensão bruta é uma pensão antes de deduções de encargos e impostos. Portanto, sempre que se faz uma simulação, isso importa também frisar, a pensão que é apresentada, que é simulada, é sempre a pensão bruta. Portanto, ainda vai sofrer ali reduções, nomeadamente os impostos, o IRS, portanto, a pensão que depois líquida que nós vamos receber efetivamente ao final de cada mês será a pensão bruta deduzida de impostos, nomeadamente o IRS, ou no caso de funcionários públicos que descontam, por exemplo, para a Caixa Geral de Aposentações, ainda tem o desconto de 3,5% para a ADSE. Muito bem. E o que são as penalizações por reforma antecipada? A tal questão de ou por escolha nossa ou pela nossa entidade patronal, e em que situações é que elas se aplicam? Então, sempre que alguém se reforma
antecipadamente, ou seja, antes da idade legal ou da sua idade pessoal de reforma, existem 2 tipos de penalizações. Uma redução de 0,5% ao mês por cada mês de antecipação face a essa idade legal de reforma, ou seja, 6% ao ano, se estivermos a falar de anos completos. E além disso existe também uma outra penalização que é o chamado fator de sustentabilidade. Foi algo que foi incluído naquela lei que eu há pouco referi, na lei de 187/2007, na última grande reforma da Segurança Social, que introduz uma redução, atualmente em 2026, de cerca de quase 18%, 17,63%, para ser mais preciso, que introduz uma penalização, e estas penalizações importa referir que são vitalícias. Só para dar um exemplo, se nós pegarmos numa penalização do fator de 17%, vamos arredondar para 18%, mais uma antecipação de apenas um ano, são 6%, portanto, 0,5% ao mês vezes 12 dá os 6%, 18 mais 6 dá 24%. Uma pensão de 1.000 euros reduz 240 euros, ou seja, passa para 760 euros. É muito significativo. E é igual, seja a opção ser da própria pessoa ou da entidade patronal. Exatamente, ou seja, sempre que há uma antecipação da idade normal de reforma, essas penalizações são aplicáveis. Naturalmente, depois há aqui alguns fatores atenuantes que podem mitigar este tipo de risco, nomeadamente, por exemplo, se alguém faz um acordo com uma empresa e se vai para uma situação de desemprego de longa duração, por exemplo, quem tenha mais de 57 anos, e que depois necessariamente face à sua idade já será mais difícil voltar a reentrar no mercado de trabalho, então nesses casos essas penalizações podem ser atenuadas, ou seja, nomeadamente, por exemplo, quem entra no subsídio de desemprego com mais de 57 anos e pede a reforma antecipada, por exemplo, aos 62 anos, já não tem os tais 0,5% de penalização, mas tem, por exemplo, apenas só o fator de sustentabilidade. Ou seja, pode não ser tão penalizado, Sim. O que importa frisar é que é sempre penalizado. Exatamente. Portanto, alguém que pede uma reforma antecipadamente, exceto, naturalmente, se tiver uma carreira muito longa, estamos a falar de 46 ou 48 anos de descontos, que não é a maioria dos casos, por razões óbvias, mas sempre que alguém se reforma antecipadamente, isso traduz necessariamente num significativo corte de rendimento. E há mais alguma exceção às penalizações? Há, nomeadamente, a questão depois das profissões de desgaste rápido. Portanto, há determinadas profissões, controladores aéreos, mineiros, pescadores, etc., que, por via das profissões que exercem ter um desgaste rápido, têm também idades pessoais de reforma mais baixas do que, como eu costumo dizer, o comum dos mortais. E nesse caso, quais são as condições dessa penalização? Não, nesse caso, essas pessoas, por via da sua própria profissão, elas têm acesso a uma reforma sem penalizações, mas numa idade inferior, devido ao desgaste rápido que incorrem por terem essas mesmas profissões. E como é que eu posso avaliar se compensa reformar mais cedo ou continuar a trabalhar mais alguns anos? Essa é uma questão que muitas vezes é colocada, que é: será que compensa eu reformar mais cedo e começar a aproveitar a vida e ter também uma reforma, obviamente, mais baixa, mas começo a receber mais cedo? Eu acho que fundamentalmente há aqui 2 aspectos a ter em conta, que é o nível de vida que eu quero ter. E o nível de vida não é só apenas a questão monetária, apesar dessa ser naturalmente importante. Portanto, o nível de vida que eu quero ter. É necessário saber o que é que vamos contar em termos de rendimento. Portanto, as pessoas devem saber, estar cientes da expectativa de rendimentos que vão oferir, nomeadamente que tipo de reforma é que eu vou ter, qual vai ser o meu valor. E conseguem informar-se sobre isso? E conseguem informar-se, como já referimos, fazendo simulações, perceberem se de alguma forma esse nível de rendimento satisfaz as suas necessidades. E depois importa também atualizar o tipo de necessidades que as pessoas vão ter. Porquê? Porque, por exemplo, quando se é mais velho, quando se vai envelhecendo, uma das coisas que aumenta em termos de despesas são as despesas com saúde. Por exemplo. E, portanto, importa alguém perceber, por exemplo, ao nível da saúde, dos cuidados de saúde, se vai conseguir, por exemplo, ter um bom seguro de saúde, se vai ter uma boa cobertura de saúde. E como é que vai, por exemplo, pagar esse tipo de necessidades. E hoje também é natural que as pessoas tenham
também algum tipo de desejo, continuar a viajar, ter algum tipo de qualidade de vida que têm enquanto trabalham. E, portanto, isso passa muito pelas pessoas analisarem estes dois aspectos. O que é que gostariam de ter e o que é que podem contar. E aí depois fazer esse matching, não é? Deve haver esse custo-benefício, no sentido de perceberem se compensa trabalhar mais alguns anos, aumentar a sua carreira contributiva, ou se, por outro lado, talvez abdicar de algum tipo, de alguma percentagem ou de algum rendimento, mas se calhar também terem uma qualidade de vida ainda bastante aceitável. E em termos práticos, qual é o impacto de uma reforma antecipada face a uma reforma normal em euros por mês? Conseguimos calcular? Sim, há pouco eu referi que existem 2 tipos de penalizações, portanto a questão do fator de sustentabilidade, cerca de 18%, e existe uma redução de 0,5% ao mês por cada mês de antecipação face à idade legal. E portanto, pegando um exemplo muito prático, alguém que se reforma um ano antes da idade legal de reforma, terá uma penalização de cerca de 24%, ou seja, isto numa pensão de 1.000 euros, uma pensão normal, uma pensão reduzida ou com penalizações são menos de 240 euros, estamos a falar de 760. Portanto, até o resto da reforma. Até o resto da vida. Importa que estas penalizações são sempre vitalícias e, portanto, mesmo futuras atualizações que ocorrem, não é? Por decisão governamental, a base de incidência será sempre mais baixa e, portanto, estas penalizações duram durante toda a vida. E que opções é que existem? Reforma normal, antecipada, invalidez, regimes especiais? Sim, existem todas essas. Basicamente, podemos separar aqui em 3. Existe a reforma por velhice, existe a reforma por invalidez, em que a pessoa tem um infortúnio e reforma-se por uma incapacidade, exatamente, e depois os regimes especiais de determinados setores de atividade por via das funções exercidas. Dos tais que referiu. Desgaste rápido, etc. Tem um regime especial em termos de carreira e em termos também da idade legal. Depois, na reforma propriamente por velhice, essa reforma pode assumir aqui várias variantes, pode ser uma reforma na idade legal, pode ser na idade pessoal, pode ser antecipada por desemprego de longa duração, pode ser flexibilizada também ao abrigo de uma carreira longa, mas fundamentalmente estes 3 regimes: reforma por velhice, invalidez e depois os regimes especiais. E quais são as principais diferenças práticas entre Segurança Social, CGA e outros regimes? Então, a Segurança Social é aquela que abrange o maior número de beneficiários, engloba os trabalhadores por conta de outrem, e também os trabalhadores independentes. Depois a CGA, que é a Caixa Geral de Aposentações, que cobre os trabalhadores, os funcionários públicos. E depois os regimes especiais, alguns regimes que já estão muito em desuso, por exemplo, existia muito na banca, que tinham sistemas de previdência próprios, não complementares à própria Segurança Social, mas que hoje já estão muito em desuso. A maioria deles, não todos, foram integrados no regime público. E aqui, pegando na reforma pública, como é que eu cruzo esta reforma pública com as minhas poupanças e com o custo de vida esperado, que há um pouco falou? Então, no fundo, é fazer esse mix, não é? Essa conjugação entre o que é que é expectável que eu tenha de reforma pública, depois o que é que eu estou a fazer em termos privados, o que é que eu estou a fazer em termos de poupança, e aí, naturalmente, produtos como fundos de pensões fazem todo o sentido, até porque os fundos de pensões, contrariamente ao que muitas pessoas possam imaginar, não são apenas para empresas. Qualquer particular, individual, pode começar a programar a sua reforma. Aliás, até deve começar a fazê-lo logo que entra no mercado de trabalho. Portanto, à semelhança do que vai fazendo mensalmente, de uma forma obrigatória para o regime de previdência público, deve começar também a criar um fundo de pensões, também um pé de meia, digamos assim, e ir também programando a sua reforma. E depois, os regimes, como é que pode conjugar isto tudo? É, no fundo, ir avaliando, nomeadamente no regime público não tem hipótese, mas ir avaliando no regime privado, por exemplo, se o seu fundo de pensões, se o seu plano de poupança está adequado em termos da sua rentabilidade, por exemplo, das suas expectativas que têm relativamente ao futuro. E, portanto, os fundos de pensões acabam por ser produtos muito dinâmicos, muito fáceis de subscrição e que abarcam diferentes tipos de pessoas. Pessoas com muita aversão ao risco, pessoas que têm muita preferência talvez por garantia de capital,
E isso hoje é possível fazer, e cá está, a pessoa vai conjugando a sua expectativa de reforma do Estado e com a sua poupança privada. Vai podendo ir acompanhando quanto é que pode contar também de complemento à custa, digamos assim, das suas poupanças privadas. E pode ajudar o tal simulador que falou precisamente na Real Vida Seguros. Sim, exatamente. E que sinais é que indicam que deve procurar apoio especializado antes de tomar uma decisão sobre a reforma? Por exemplo, ter estas ideias de que a reforma ainda vai ser contabilizada apenas nos últimos 10 anos dos últimos 15. Situações de, por exemplo, de desemprego de longa duração. Por exemplo, a pessoa ter este desejo, talvez, de se querer reformar antecipadamente, não querer reformar na idade legal, por querer fazer outras coisas, aproveitar o resto da vida e não querer estar a trabalhar quase até estar de muletas. E, sobretudo, também não estar preocupado com este tema, mas não ter feito, em termos práticos, nada para colmatar este problema. Porque isto é uma das coisas que frequentemente acontece. As pessoas ficam muito preocupadas com a reforma, mas em termos práticos pouco fazem para colmatar este problema. Ou seja, não planeiam a sua reforma a título privado. E, portanto, nestas situações, que se calhar abrange a maioria das pessoas aqui em Portugal, acho que faz todo o sentido procurarem um especialista. Eu costumo dizer, assim como alguém quando tem um problema de saúde vai a um médico, quando tem um problema ou antecipa um problema financeiro, também deve recorrer a um especialista financeiro. Sim, até podemos não esperar pelo problema, não é? E que cenários devo sempre simular para tomar uma decisão com mais segurança e confiança? Vários. Um cenário o mais otimista, ou o melhor, o que é o mais expectável, que é, ok, eu vou-me reformar na idade legal, seja ela qual for, ou também estimar que eu vou antecipar essa idade. Ou seja, eu vou ter uma quebra de rendimentos. Um cenário otimista e também simular um cenário mais negativo. Ou seja, de hoje para amanhã eu posso ficar sem fonte de rendimentos e como é que eu vou subsistir? Ou mesmo que eu me reforme na idade legal, eu vou ter um incremento de custos ou de necessidades ou de gastos com saúde. Como é que eu vou conseguir suportar ou financiar esses custos com saúde? Portanto, nessas situações, mais otimistas, menos otimistas, faz sentido simular essas várias opções para que a pessoa depois possa tomar uma decisão o mais informada possível. Se estivermos preparados para o pior, estamos preparados para o melhor. Para terminar, quero deixar uma mensagem a quem ainda vê a reforma como algo distante, mas ao mesmo tempo quer evitar surpresas no futuro? Sim, eu costumo citar uma frase que eu gosto muito, do Aristóteles, que ele dizia o seguinte: o mundo divide-se em dois tipos de pessoas. As que gastam como se fossem morrer amanhã e as que poupam como se fossem viver para sempre. Ora, eu acho que o cerne da questão está no equilíbrio, como em tudo. E vivemos em épocas de posições muito extremadas e mesmo nesta matéria, eu acho que o importante é o equilíbrio. Ou seja, não pensarmos que não vai haver reforma, acho que não é isso que está em causa, mas sermos pessoas equilibradas e não contarmos apenas com o Estado para tudo. E, portanto, desde já, como eu disse, o mais cedo possível, porque quanto mais cedo começarmos a olhar para estes problemas, mais cedo também vamos tomar ações práticas para o resolvermos. Portanto, o conselho que eu daria é as pessoas começarem a poupar o mais cedo possível para a sua reforma e não acharem que nunca lá vão chegar. Não é só deixar andar. Isso mesmo. Muito obrigada, Bruno. Eu é que agradeço. Obrigado.